Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui, é um privilégio. Eu fui convidada, pela família da Beth para trazer a palavra nesta noite. Só que como é um culto diferente, não vai ser uma palavra longa, tá bom? Então, em rápidas palavras, eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus e da pastora Beth. Para quem não sabe, hoje a Beth está completando 50 anos. Uma data muito bonita, né? Meio século de existência aqui na Terra. Então, a família da Beth pediu para mim: você traz a palavra, pensa num personagem que lembra a Beth e fala sobre ele. Então eu encontrei um personagem aqui que me lembrou um pouco da Beth. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 36, que diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Amém? Eu creio que a igreja conhece essa passagem, e quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei muito da pastora Elizabeth. Aqui fala que Dorcas era uma discípula, e ela era uma discípula cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então, quando ela ficou enferma, e aquela enfermidade veio até levar ela à morte, as pessoas não se conformaram, de ver que Dorcas tinha partido tão rápido, e mandaram chamar o apóstolo Pedro. E quando o apóstolo Pedro chega, as viúvas começaram a falar: ela não poderia ter partido, apóstolo. Olha o que ela fazia para nós. E começaram a apresentar as boas obras que Dorcas fazia no meio do povo de Deus. E Pedro, pedindo que todos saíssem, ele orou, e em nome do Senhor, ele ressuscitou Dorcas, em nome de Jesus. E entregou ela viva em nome de Jesus, e o evangelho foi propagado. E aqui diz que por causa de Dorcas, muitos creram no Senhor. Olha que coisa linda, Quando Deus usa a nossa vida para o nome dele ser exaltado, ser glorificado, e para que muitos que estão vendo passem a crer no Senhor também. Então a vida de Dorcas foi uma vida assim, para a glória de Deus, e cheia de boas obras. E eu me lembro então da pastora Elizabeth. E é muito bom a igreja conhecer quem é o seu pastor, quem é a sua pastora. Eles estão aqui já há 10 anos. Eu acredito que vocês já conhecem muitas coisas, da pastora Elizabeth. Mas tem algumas particularidades que só a família conhece. E é um pouquinho disso que eu quero falar com os irmãos, A Beth, das mulheres, é a nossa irmã mais velha. Depois, acima dela, tem o pastor Wilson, é o irmão mais velho. Mas das mulheres, é a pastora Elizabeth. E ela, como irmã mais velha, ela nos ensinou muitas coisas.
Porque muitas pessoas acham que não precisa ensinar nada para ninguém, que o seu modo de vida não vai ensinar nada para ninguém, mas ensina sim. Nós somos uma carta aberta, que o mundo está lendo a nossa vida. E a Beth, como nossa irmã mais velha, ela ensinou muita coisa para nós. Então houve um tempo em que a pastora Elizabeth, logo no seu primeiro emprego, ela começou a prosperar muito. Nós éramos uma família bem pobre, meu pai torneiro mecânico, como todos sabem, para criar 8 filhos, só ele trabalhava, né? Aí depois, quando o Wilson completou a idade do trabalho, foi trabalhar também. E quando a Beth fez 14 anos, ela foi trabalhar. Trabalhava o dia todinho, lá na Vila Prudente. E Deus prosperou a Beth, a ponto do salário dela começar a ser maior que o do meu pai. E uma moça nova, muito nova. E ela nos ensinou muita coisa, para todos nós, porque nós éramos dependentes dela, né? Ninguém tinha nada para dar em troca para ela, e ela nos ensinou o segredo de repartir, ela nos ensinou o segredo de dividir. Então a Beth passou a ser aquela jovem, muito novinha, de 16, 17 anos, que recebia o salário dela, e ela começava a olhar e ver que aquela pessoa precisava de uma roupa, aquela criança não tinha um calçado, aquele ali precisava de um dinheiro para pagar uma conta, e ela era mão aberta e sempre ajudava todas as pessoas. Isso não é comum, irmãos, né? Você vê uma pessoa já adulta, está bem, estabilizado, é uma coisa. Agora uma jovem, o que ela vai fazer se ela começa a ganhar bem? Primeiro ela vai pensar nela, né? É cabelo, é maquiagem, é sapato, é bolsa, é tudo. É um carro, é tudo para o bem-estar dela. Pensa comigo, uma jovem de 16, 17 anos. Essa não era a visão da Beth, né? O coração dela já mostrava desprendido de coisas terrenas. Ela tinha aprendido a amar o seu próximo. Outra coisa que eu quero destacar na vida da Beth, ela nos ensinou, como irmã mais velha, a honrar o pai e a mãe. O salário da Beth, ele vinha fechado assim num envelope, porque é diferente de hoje. Hoje a gente trabalha, é depositado na nossa conta bancária, né? Antigamente não, era dado um envelope fechado, olerite, e o dinheiro lá dentro. E do jeito que ela vinha com esse olerite, me lembro como hoje, foi um exemplo de vida, ela entregava na mão dos meus pais. E aí, claro, meus pais pagavam o que tinha que pagar e davam uma parte para ela. E essa parte que era dada para ela, ela não ficava nada para ela, era repartido. E ela vinha, irmãos, a gente sabia que quando a Beth ia chegar no serviço, ela vinha sempre com uma sacola na mão, no dia do pagamento, né? Ela já tinha pedido para minha mãe, para o meu pai, então ela vinha. O Daniel e o Joel estavam sem meia, ela trazia meia. A Paula, a Esther, estavam sem roupa, ela trazia roupa. A Débora estava sem blusinha, o Wilson estava sem bermuda, e ela ia trazendo, supria todo mundo, e a gente dizia: e para você, o que você comprou? Não, eu não preciso, para mim está tudo bem. Olha, irmãos, que coração, né? E ela honrava os pais, e isso trouxe exemplo para todos nós. Eu tenho certeza que se ela, como irmã mais velha, fosse diferente, a gente podia seguir o mau exemplo dela, mas ela foi bom exemplo para nós. E Deus espera isso. A Bíblia fala assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia diz para a igreja imitar a fé, a vida dos seus pastores. E eu estou contando coisas para vocês que acredito que vocês nunca ouviram. Outra coisa que a Beth nos ensinou, que talvez você veja hoje e pensa que é porque agora ela é uma senhora casada, né? Mas não é. Ela nos ensinou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Desde pequenininha, ela sempre amou a casa de Deus. Quando chegou o momento dela estudar, ela não pensou em estudar algo que ia trazer mais dinheiro, um retorno financeiro grande, não. Sabe o que ela quis estudar, igreja? Música, para adorar o nome do Senhor, para louvar a Deus. Estudou 8 anos acordeon, 6 anos piano, e era tecladista da igreja, para coral, para tudo que precisasse. Isso não é de agora, porque ela é uma senhora, não, é desde a sua meninice. Ela tinha prazer nas coisas de Deus, prazer na casa do Senhor. E a Bíblia nos diz que aquele que tem prazer na obra de Deus, ele tem uma recompensa. Davi disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender na casa do Senhor e contemplar a formosura dele. E aí vem a recompensa. Ele diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, por-me-á sobre uma rocha, a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo ao Senhor. Então, irmãos, esta é a recompensa daquele que coloca a obra de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar. E isso foi tão real na vida da Beth, que Deus sabia do coração dela. No primeiro emprego que ela entrou, Deus prosperou ela. Prosperou ela de tal forma, ela era vendedora numa loja de móveis. E Deus, é coisa de Deus. Igual a Bíblia fala da vida de José, tudo que punha a mão prosperava. Ela foi vender móveis de uma certa empresa, e ela foi a que vendeu mais. E aí ela ganhou, a Silvia lembra, ela ganhou 3 estantes. Hoje a gente fala rack para pôr na sala, né? Ela ganhou aquelas estantes grandes. E aí ela deu uma para minha mãe, uma para a sogra dela, e a outra não me lembro para quem ela deu. E ela era noiva, hein? Quando o Wilson e a Silvia foram se casar, ela também tinha ganhado um buffet, um fogão, e ela também abriu mão e abençoou o Wilson e a Silvia. Quando eu fui me casar, ela ganhou mesa, cadeiras, ela doou para mim também. Aquele coração aberto, irmãos, aquele coração generoso. Por isso que talvez os irmãos vejam, hoje nós estamos todos aqui. Você conversa com o Wilson e ele fala: eu tenho que abençoar a Beth, porque ela sempre me abençoou. Você conversa com o Joel e ele fala a mesma coisa. Você fala com a Paula, com a Esther. Todos nós somos agradecidos, porque ela nos abençoava quando nós não tínhamos nada para dar em retorno para ela. Olha que bonito, né? Eu particularmente nem trabalhava ainda, e ela sempre me abençoando, sempre investindo em cada um de nós. Eu acredito que ela nunca imaginou que hoje Deus ia abençoar os irmãos dela, né? Com empresas, porque 3 dos irmãos dela são donos de empresa hoje. Ela não imaginava. E hoje ela é abençoada porque ela abençoou. Ela soube fazer uma boa plantação. Que coisa linda. E também ela nos ensinou a sermos pacificadores. O apelido da Beth no meio da nossa família, qual que é? Pano quente, né? Pano quente. Por quê? Toda a briga que a Beth via, já com a gente desde pequeno, ela procurava amenizar o negócio, apagar o fogo, né? E quando a gente cresceu, e hoje, isso não foi só no meio dos irmãos, é no meio dos filhos dela, é no casamento dela e na obra de Deus também. Quantas vezes nas reuniões de obreiro a gente quer se alterar e ela coloca pano quente, né? Isso, irmãos, a Bíblia diz, o próprio Jesus ensinando nas bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, eu teria tanta coisa para falar da Beth, mas eu ia cansar a igreja, né? Tudo isso, essas qualidades que a Beth tem, por que será que ela tem? Porque desde muito cedo, ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus. Ela aprendeu a palavra do Senhor desde muito cedo. E ela recebeu Jesus como seu Salvador
E não somente isso, ela recebeu Jesus como seu Senhor. E ela tem deixado o Espírito Santo viver na vida dela e frutificar na vida dela. É o que nós podemos ver quando nós lemos Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Foi por isso que a Beth conseguiu ser esse exemplo, porque verdadeiramente ela entregou a vida para Jesus, porque sem Ele, igreja, nada nós podemos fazer. Então eu fico muito feliz e sinto honrada de ter a Elizabeth como minha irmã mais velha, como um exemplo para mim. Futuramente, quando Deus me abençoou, coisas que eu nem imaginava, eu tinha guardado na minha mente aquele exemplo de vida que ela deixou, para eu saber como agir, não ser uma pessoa mesquinha, mas ser uma pessoa mão aberta, amorosa, porque eu pude aprender com a palavra de Deus e com o exemplo de vida, que é a pastora Elizabeth. Então hoje a igreja conheceu mais um pedacinho da sua pastora. Que Deus abençoe a vida da Elizabeth, que ela continue deixando o Espírito Santo agir na vida dela, né? E Deus, vendo que ela era desse jeito, preparou um marido para ela, que, como diz no Salmo 128, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É um homem que tem prazer, igreja, na obra de Deus. Se tem alguém na nossa família que tem prazer na obra de Deus, todo mundo sabe, é o companheiro da Elizabeth, é o Gil. Ele não gosta de perder culto por nada, está sempre pensando o que fazer, uma coisa diferenciada, né, para a obra de Deus. Isso são recompensas que Deus dá. Eu agradeço a oportunidade, quero falar para a igreja que o aniversário é da Beth, mas o presente é da igreja. Vocês têm uma pastora maravilhosa, que você pode seguir a fé e o exemplo de vida dela. Deus abençoe, em nome de Jesus.